Meus irmãos, acabei esquecendo o suporte de segurar o celular. Mas aí, essa paredinha de improviso aí que o senhor preparou pra segurar aí o celular. Na verdade nem gravar, mas Deus preparou esse lugarzinho aí pra segurar o celular. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz do maligno. O diabo é o Deus deste século. Mas Jesus Cristo, ele tem a sua igreja como luz deste mundo e sal da terra. A Bíblia diz que ela é a menina dos seus olhos. Ela anuncia o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê e não for batizado não será salvo. Só Jesus Cristo que liberta, salva e cura. Só Ele que transforma. Quero deixar uma mensagem do Evangelho. O livro de Atos, no capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Pedro não tinha dinheiro. Pedro não era empresário da Universal. O apóstolo Pedro não era papa. O homem mais rico da face desta terra. Ele era discípulo de Cristo. Ele era pregador do Evangelho. Ele era apóstolo. E ele respondeu da seguinte maneira: e olhando para eles, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos o firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conhecia-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele,
deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. É o poder que há no nome de Jesus Cristo, capaz de curar um homem aleijado, capaz de trazer a visão, um homem de nascença, cego. A Bíblia diz que no nome de Jesus Cristo são feitas muitas maravilhas, prodígios e sinais. Até os mortos são ressuscitados pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Mas este nome que faz o inferno estremecer, este nome que há poder no céu e na terra, o próprio Cristo havia dito no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Diante deste nome, todo joelho se dobrará, todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o único nome dado entre os homens pelos quais devam ser salvos. A Bíblia diz que por Ele, nele, com Ele são todas as coisas, sejam tronos, principados, dominações, tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas os discípulos do Senhor Jesus estavam indo ao grande templo de Salomão, e naquela oportunidade estava ali um homem que jazia há mais de 40 anos, enfermo. Era um homem paralítico, era um homem coxo. Ele precisava da ajuda de alguém para o levar toda vez em que aconteceria aquelas cerimônias religiosas. E os apóstolos de Cristo estavam cheios do Espírito Santo. Eles foram instruídos pelo Senhor para que fosse pregasse o seu nome aos gentios, aos judeus, aos gregos, por toda Jerusalém, por toda a Judéia, por toda a Samaria e até os confins da terra. Dá testemunho que Cristo Jesus é aquele que Deus o constituiu, juiz dos vivos e dos mortos, sendo Ele o primogênito dentre os mortos, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele é a ressurreição e a vida. A Bíblia diz que neste nome o homem encontra o arrependimento, o homem recebe a remissão de seus pecados, ele é limpo pela regeneração do seu sangue. E estes discípulos, João e Pedro, eram os discípulos de Cristo, e eles estavam em direção àquele templo, a porta formosa, e lá estava aquele homem enfermo. E ele olhou para Pedro, ele olhou para João, esperando receber alguma coisa. Ele mendigava, ele ficava pedindo esmola, ele ficava dependendo dos homens. Tem muita gente nesta terra que não quer receber saúde porque está fiado no auxílio do governo, vivendo na dependência do INSS. Não querem receber saúde para não ir trabalhar e viverem às custas dos homens, mendigando, pedindo esmola. Mas ele caiu do cavalo, porque pensou que Pedro era empresário, pensou que Pedro era cheio do dinheiro. O apóstolo Pedro, ele tinha largado tudo, ele deixou as redes, ele deixou o trabalho de pesca, porque Jesus falou para ele: agora eu te farei pescador de alma. Ele agora seria pescador de homens. E o evangelho era
é para trazer a pessoa a maravilhosa luz de Cristo, tirar ela do poder de Satanás e converter a Deus, arrancar a cegueira, tirar a opressão, limpar ela por inteiro dos seus pecados, delitos e ofensas. A Bíblia diz, é para resgatar o homem da sua vã maneira de viver. E não é com ouro, não é com prata, não é com riquezas. A Bíblia diz que é pelo seu precioso sangue, é pelo seu nome, que o homem alcança a vida eterna, o arrependimento. E Pedro disse para aquele homem: olha para nós. E ele cuidando receber alguma coisa. Se você entrar em qualquer igreja, lá você vai fazer campanha, lá você vai fazer isto ou aquilo, lá você vai ser iludido, enganado em determinada igreja. Mas a igreja que não é constituída por paredes, por tijolos, por monumentos humanos, porque este Deus aqui não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, e nem é servido pelas mãos dos homens como que necessitando de alguma coisa. A Bíblia diz que o céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Que casa vós edificareis para mim, ó casa de Israel, diz o Senhor. Você pensa que Deus é objeto? Ou você está pensando que Deus é imagem de escultura? É terço? É crucifixo? É essa imagem que você carrega na carteira, no retrovisor do seu carro? Ou põe na estante da sua casa? A Bíblia chama isso de ídolo, de imagem de escultura. E isso é abominação perante Deus. Porque está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 20, e também no livro de Levítico: não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não existe Aparecida, não existe Maria, a Senhor varão, não existe Maomé, Buda, Dalai Lama, Allan Kardec. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único que Deus enviou para salvar o mundo. E é só neste nome que o homem alcança a vida eterna, que o homem recebe o perdão dos seus pecados. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro agarrou pela mão daquele homem e susteve ele em pé. E todos ficaram atônitos. Era o sinal notório que foi executado pelo nome de Cristo. A Bíblia diz que neste nome tem poder. É só Jesus Cristo que liberta o homem do homossexualismo. É só Ele que liberta a mulher do lesbianismo. Liberta o homem das drogas, da cachaça. Liberta ele desta vida profana, ímpia e iníqua. É só Cristo que limpa o homem de suas impurezas. A Bíblia diz que nós não devemos ser como os outros gentios que não conhecem a Deus, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Quem é santo, seja mais santo ainda. Quem é justo, seja mais justo ainda. Mas quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é imundo, seja mais imundo ainda. A Bíblia diz que não pode andar juntos o santo e o profano.
Não tem concordância entre Cristo e Belial. Não existe comunhão entre luz e trevas. Política é política, igreja é igreja. Igreja não defende partido A ou B. A igreja defende o evangelho cristocêntrico, pelo qual o homem crendo alcançará a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Porque a tua religião, falar que você é católico, você é espírita, você é evangélico, não te leva para o céu. Falar que você tem uma religião, que você tem um candidato predileto, não vai resolver o teu problema diante de Deus. Você pode continuar vivendo mendigando nesta terra, mas um dia você escutou o verdadeiro evangelho e pouco caso fez dele. Mas a Bíblia diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus Cristo está voltando. E o que você está esperando para se converter? Porque aí na grande tribulação, o que não vai faltar é estrela caindo na cabeça dos homens, angústia e perplexidade pelo bramido das ondas e do mar, homens desmaiando de temor. A Bíblia diz que esta terra vai sofrer o severo justo juízo de Deus. Este mundo que trocou o Deus da palavra pelo Deus das religiões, pelo Deus da ganância, pelo Deus ventre, pelo Deus mamon, porque os homens são gananciosos. A cada é uma média de 12 horas que abre-se uma igreja no país, uma a cada 2 horas. E muitos estão visando esta fonte para adquirir riqueza, poder, glória e fama. Sobem ao sucesso, chegam ao alto, usando o nome de Cristo, fazendo das almas negócios, produtos, vendendo o evangelho, falsificando a mensagem para agradar o pecador, para agradar político, para agradar jogador, para agradar funkeiro, para agradar roqueiro. Mas Jesus Cristo falou para os seus discípulos: pregue o arrependimento. Eles não saíram fazendo campanha. Vai passar em cima de sal grosso, vai buscar a sua bênção. Eles pregaram: arrependei-vos, convertei-vos, para que seus pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério pela presença de Cristo. A Bíblia diz: sem arrependimento não há remissão de pecados. O teu pecado está sendo encoberto por ti, por teus familiares, por teu papa, por teu líder, por teu religioso, por tua igreja. Mas a Bíblia Sagrada diz, no Evangelho de Mateus, que tudo que está em oculto será revelado e conhecido diante de todos os homens. Está escrito no livro de Apocalipse que Deus vai revelar o segredo do coração dos homens. Essa intenção que você procura sempre adquirir, andar levando ela em dia após dia, buscando a maldade, buscando o pecado, buscando a iniquidade. Esta alegria da carne, ela te custará um alto preço. A alegria na carne fará com que muitos percam a salvação que foi oferecida a todos os homens gratuitamente. Porque o teu dízimo não vai te salvar, a tua oferta não vai te salvar, falar que você é isso ou aquilo não vai te salvar. A Bíblia diz no livro do profeta Joel: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação não é por meio das obras, a salvação não é por guardar a lei, como os adventistas do sétimo dia pensam. A salvação não é pela tradição, a salvação não é pela circuncisão,
A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos. Pedro diz em Atos capítulo 15, nós cremos que pela graça seremos salvos. É a graça salvadora de Deus que foi manifestada a todos os homens. A igreja de Cristo, eles viviam em comunhão, tinha tudo em comum, nada no meio daquela igreja havia necessitado algum. Eles nunca fizeram campanha, mas você vê campanha pra cá e pra lá. Entra na Deus é Amor e você vai ver. Vai na Internacional da Graça e você vai ver campanha disso e daquilo. Vai na Universal, vai na Católica, vai em qualquer religião que você vá, você vai encontrar sempre um pretexto. E a Bíblia diz que são pretexto de homens. A Bíblia chama estes homens inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o vento, cuja glória é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Quem falou que a igreja deve apoiar candidato político? A igreja deve apoiar as almas para entrar no céu. A igreja não tem partido neste mundo, porque Jesus falou para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, se pois ressuscitastes com Cristo, agora pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Este mundo aqui está sendo selado por Deus, já foi selado. Este mundo não tem nada em que vai melhorar, é daqui para pior. Pode entrar o melhor orador na política, lá na cidade de Brasília, prometendo fazer isso e aquilo, mas Jesus Cristo profetizou em Mateus capítulo 6 e versículo 33, aliás 34, o amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O apóstolo Paulo diz, não andeis como necios, mas andai como sábios, remindo os tempos, pois quantos dias são maus, são dias de trevas. E a igreja está calada diante da situação. São crentes covardes que não têm coragem de pregar a verdade, mas a Bíblia diz que os covardes não entram no céu. Mas na igreja quer dar lição de moral. Por que não vai pregar na biqueira? Por que não vai pregar lá para os muçulmanos, os católicos, os espíritos, os macumbeiros? Porque não tem coragem. Paulo, quando na sua primeira missão, ele deu de cara com o filho do diabo, e ele falou para aquele homem chamado Bar Jesus. Paulo disse para ele, ó filho do diabo, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí contra ti agora a mão do Senhor, e durante um bom tempo não verás a luz do dia. E a Bíblia diz que no mesmo instante veio sobre ele trevas, e ele ficou cego. Muita gente zomba do Evangelho, muita gente tira a casquinha do Evangelho de Cristo, zomba do pregador, zomba do Deus da palavra. E a Bíblia diz que estes serão também zombados pelo Senhor no dia do juízo. O homem não vai ficar impune. A Bíblia diz que tudo que ele fizer por meio do seu corpo, ele há de dar conta no dia do juízo. A igreja de Cristo não é rica, mas ela é poderosa em obras diante de Deus e dos homens. Ela tem o poder do Espírito Santo para dizer para os demônios, sai, para dizer para a enfermidade, sai, para dizer para o morto, levante e anda. A igreja de Cristo, ela não tem poder econômico. O poder dela não está na política. O poder da igreja não está no dinheiro, mas o poder dela está no nome de Jesus Cristo. Levanta e anda.
toma a tua cama e passa, vai embora. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi perseguida por pregar a mensagem da vida eterna, por falar a verdade da santa palavra de Deus. Evangelho não é isso que você vê na televisão passar, não é isso que você vê o YouTube anunciar. O Evangelho é para converter a alma do homem, é para salvar ele da condenação do inferno, tirar ele das trevas, tirar ele da cachaça, tirar ele da maconha, tirar ele do homossexualismo, tirar ele do futebol, tirar ele dessa vida mundana e converter ao Evangelho de Cristo, tornar ele uma nova criatura, tornar ele um novo homem, tornar ele um ungido de Deus, para pregoar as boas novas de salvação. E aquele sinal foi notório para todos aqueles que estavam em Jerusalém. Todos sabiam e conheciam a história daquele homem, sabiam que ele era coxo, mas mesmo assim os judeus, movidos de inveja, não quiseram acreditar. Seu varão, não quiseram aceitar o que foi acontecido. O apóstolo Pedro então disse: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, pensando que por nossa santidade ou poder fizéssemos este homem receber esta saúde? Você pode orar, e é bom que você ore mesmo, em todos os lugares, que os homens levantam as suas mãos e orem. A Bíblia diz: orai sem cessar. Mas isto não te faz ser melhor do que ninguém. A oração é o homem buscar a face de Deus, e a oração faz com que o homem tenha comunhão com Deus. A santidade não é pelo tanto que você ora, não é pelo tanto que você jejua, mas é pela misericórdia de Deus, pela santidade de Deus que vem até o homem. E a santidade de Deus faz do homem ser santo como santo é Ele. Ele vai repunir o pecado, ele vai se desviar do pecado, porque a santidade de Deus convém aos santos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pôncio Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Pilatos não enxergou crime algum em Jesus, mas os judeus, por inveja, falaram para Pilatos: se ele não fosse salteador, nós não o entregaríamos. Jesus não era homicida, Jesus não era ladrão, Jesus não era do Comando Vermelho, Jesus não era do PCC, Jesus Cristo não era miliciano, Jesus Cristo não era político. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Pilatos não viu crime algum nele, mas os judeus, por inveja, entregaram ele a Pôncio Pilatos e rogaram para Pilatos que o matasse, o crucificasse. Pilatos disse: eu vou lavar minhas mãos, porque não vejo crime algum neste homem. O sangue dele caia sobre vós. O apóstolo Pedro não desviou a verdade daqueles homens, falou na cara deles: vocês são os que traíram ele, negaram ele diante de Pilatos. Vocês são homicidas e traidores, mandaram matar o justo, mandaram matar o Senhor, mas Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque a morte não pôde contê-lo.
Trocaram Jesus por Barrabás. As pessoas pensaram que quando o Marco Feliciano, que fala que é pastor, entraria na política, iria ajudar a melhorar a situação dos evangélicos, a situação dos crentes, a situação do país. Fez foi piorar, porque Deus chamou ele para ser pastor e ele não se embaraça com negócios algum desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ele não vai se embaraçar com política, não vai se embaraçar com nada deste mundo, porque o desejo dele estará em Cristo, em pregar o Evangelho. Eles traíram o Messias, eles viram por bem crucificá-lo, matar ele, e eles pediram que soltasse um homem homicida. O mundo rejeitou o Salvador, como até hoje rejeita. Infelizmente as pessoas não acreditam em Jesus, acreditam da boca para fora, falam que tem Deus no coração, mas as obras negam diante dele. Diz que anda com Deus, que Deus acompanha, que Deus vai te levar, mas não é o Deus da Bíblia. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É só Ele que faz o homem convertido, porque o Espírito Santo convence o homem, leva ele ao arrependimento, dá a ele o desejo para que ele busque a graça de Deus e a misericórdia todo dia, para que ele não viva uma vida ímpia, uma vida imoral, uma vida profana. Ele vai buscar sempre o recurso em Deus. Ele não vai confiar em príncipes deste mundo, ele não vai confiar em cavalos, ele não vai confiar em carros, ele não vai confiar em dinheiro, ele não vai confiar em homens, mas o Deus de Jacó é o seu auxílio e a sua fortaleza. O Deus de Abraão é o seu Deus riquíssimo para com ele, misericordioso, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz: temem a Deus, não temam os homens. O que o homem pode fazer com você é te dar um tiro, te dar uma facada, te envenenar, ou até mesmo te matar, sufocando a sua vida. Mas nada mais ele pode fazer. A Bíblia diz: temei a Deus, porque Deus tem poder de lançar o corpo e a alma do homem no inferno. As pessoas estão pensando que vão para o purgatório depois que morrer, aí queimar uma vela vai resolver o problema daquele sujeito que viveu a vida inteira no pecado, se prostituindo, amando o mundo. Não é isso que o funk promove? Luxo, fama, sucesso e poder, glória, riqueza, sucesso, te faz ser uma celebridade do mundo artístico. Mas o que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a salvação? A maior riqueza que o homem pode adquirir nesta vida é ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro do Filho de Deus. Porque quando o apóstolo Pedro mandou aquele homem olhar para eles, o apóstolo Pedro ofereceu o que ele tinha. Ele tinha Jesus na sua vida.
ele tinha o Salvador, ele tinha o Rei da Glória, aquele que ele viu de perto curar cego de nascença, ressuscitar Lázaro, seu amigo, fazer milagres e prodígios na terra da Samaria, na terra da Judeia, em Jerusalém. Foi Jesus Cristo que fez estes milagres, que a Bíblia diz que, se contar os livros deste mundo, não seria capaz de poder notificar. Mas o que está escrito para o nosso aviso. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos, limparão os leprosos. É este nome que Deus deu para que o homem chegasse à paz com Ele, tivesse a reconciliação. Então, você que escutou a mensagem, não cerre o seu coração, não tapa os seus ouvidos, porque hoje Deus te propôs ouvir esta mensagem, e você não sabe o dia em que você vai tirar desta vida, mas parta ao menos crendo que Ele veio para te salvar da condenação do inferno, para te limpar dos seus pecados, te purificar da sua injustiça, porque nele o homem recebe a vida, pois Ele é vida e vida com abundância. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz: se confessar os seus pecados e as suas culpas, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que debaixo do céu em nenhum outro há salvação, dado entre os homens, pelos quais devam ser salvos. Jesus Cristo é o único caminho que leva o homem a Deus. O Buda não te leva para Deus. A Maria não pode rogar por você, nem agora nem na hora da sua morte. O líder religioso não pode te levar a Jesus, não pode te levar a Deus. A Bíblia diz que por meio dele, sendo Ele a porta, sendo Ele o caminho, é só através dele. Então não desperdice a sua maior oportunidade. E não foi aquela que você encontrou o melhor emprego da sua vida, o emprego dos seus sonhos. Não é esta a melhor oportunidade. Quando você recebeu uma quantia em dinheiro, ou quando você foi conhecido por alguém. Mas a melhor oportunidade, e a melhor de todas, é você receber o perdão dos seus pecados, e o seu nome está escrito no livro da vida. Confesse os seus pecados, arrependa-se hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Basta cada dia o seu mal. A Bíblia diz que como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será a volta do Filho do Homem. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. A Bíblia diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Não desperdice esta oportunidade, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus está voltando. Amém? Amém. Glória a Deus. Vemos.